Algumas curiosidades natalinas. Muitos se perguntam frequentemente sobre a origem da árvore natalina. Há quem alega que o seu inventor teria sido supostamente o herege Martinho Lutero. Essa informação não possui nenhum fundamento, assim como nenhuma coerência. Lutero, sujeito, paradoxo, possuía estranhos hábitos e não seriam portanto ornamentos, ainda que formidáveis, que o impressionaria. Além do mais, não haveria evidentemente possibilidade de ter inventado algo do qual já existia. Lutero nasceu em 1483, o surgimento da invenção remonta desde 723, ano exato do qual São Bonifácio, seu legítimo fundador, havia criado o costume difundido. Nascido em 672 na Inglaterra, ingressou em um mosteiro beneditino. Algum tempo depois esteve em Roma, onde o Papa Gregório II o convocou para cristianizar os territórios os quais constituem a atual Alemanha, primeiramente como padre, depois, como bispo. Foi durante essa mesma estadia em 723 que soubera da existência de uma determinada comunidade paganizada, situada próxima a Fritzlar, responsável por cometer atrocidades tiranas. Realizavam os habitantes do lugarejo no meio do inverno sacrifício humano, sendo a vítima oferecida habitualmente crianças destinadas em holocausto ao falso deus Thor, diante de um carvalho, atribuído pelos sanguinários como árvore sagrada. Com presteza dirigiu-se rumo ao local, sendo acompanhado. Em plena véspera de Natal, chegaram ao destino bastante em tempo para interromperem o holocausto prestes a ocorrer. Diante do carvalho, segurando o báculo, ergueu a cruz, e emitiu avisando que utilizaria a cruz de Cristo e com ela romperia definitivamente o martelo de Thor. Isso desencadeou a fúria dos pagãos, os quais sem demora reagiram covardemente. O carrasco, truída, levantou o martelo em direção ao menino escolhido para matá-lo. No exato instante, porém, Bonifácio estendeu o báculo pela dianteira, impedindo o golpe, deixando o martelo de pedra maciça em pedaços. Essa inesperada casualidade impressionou profundamente os pagãos. Todavia, ainda insatisfeito, São Bonifácio, utilizando um machado encontrado oportunamente no local, cortou o enorme carvalho. Em poucos instantes o carvalho despencou, direcionando, durante a queda, toda a atenção para um elemento o qual estava diante, um pequeno pinheiro. Em seguida o santo atribuiu ao ocorrido um inegável milagre. Suspenso sobre o carvalho destruído, o santo prosseguiu declarando que seria aquele pequeno filho do bosque, a árvore do menino Jesus. Suas características indicavam o sinal de uma vida sem fim. Suas folhagens se mantinham sempre verdejantes apesar dos rigorosos invernos. As pontas eram voltadas em direção ao céu. Sua forma triangular, bastante conveniente, contribuía à devida contemplação da Santíssima Trindade. São Bonifácio persuadiu a todos que aderissem imediatamente ao costume, introduzissem um pinheiro em seus concernentes lares, decorassem com maçãs, velas e outros adornos que tivessem, e em torno se reunissem para celebrar o nascimento do Salvador. O costume foi rapidamente sendo colocado em prática, foi se alastrando durante a Idade Média por toda a Europa, e devido às conquistas, colonizações e migrações chegou na América. A monarquia também cooperou bastante para que estendesse por todo o mundo. Muito mais do que um simples enfeite natalino, o presépio, engrenagem fundamental entre os demais constituintes objetos majestosos, responsáveis por decorar residências cristãs, foi criado em 1223, por São Francisco de Assis, com o consentimento do Papa, que na época, ao elaborá-lo, recriou todo o cenário do estábulo, e utilizou personagens reais em sua igreja em Greccio, na Itália. Cada personagem eram compostos pelos habitantes da camponesa aldeia, inclusive os próprios animais. Foi ao colocar delicadamente a manjedoura, repleto de fé, elevou uma prece pedindo a Deus que concedesse a graça de descer dos céus o adorável menino. No exato instante sua oração foi atendida, e sobre as palhas da manjedoura, surgiu graciosamente o menino Jesus dormindo. Logo as palhas se tornaram eficazes para a cura de males, quaisquer que fossem. Estupefatos com o extraordinário ocorrido, rapidamente propagaram a notícia do grandioso milagre, o qual consequentemente universalizou-se o costume de representar o nascimento do Salvador utilizando o presépio. Diversos artistas renomados esculpiram ou modelaram presépios. Eram feitos a princípio policromados em madeira, logo foram substituídas pelas esculturas feitas de cerâmica, terracota, gesso e outras matérias-primas. Esse piedoso costume medieval se alastrou com bastante rapidez e logo com antecedência,
presépios passaram a serem construídos em escala reduzida, e foram introduzidos nas igrejas no século XVI pelos padres jesuítas, esses que na época eram verdadeiros soldados resistentes no combate contra o protestantismo. Pelo início do século XIX, após a anticatólica Revolução Francesa, o costume aparentemente havia acabado, porém os habitantes da região de Provence impulsionaram novamente o costume a partir de 1803, em residências e igrejas, mantendo a devida existência e prosseguimento. Bastante popularizado e estimado mundialmente, o lendário personagem Papai Noel originou-se de ninguém mais ninguém menos que São Nicolau. Dele se conta que, sendo um bispo zeloso, exortava continuamente cada pároco, os quais pertenciam sua diocese, difundirem o cristianismo ao longo de lugares onde as crianças não conseguiam acesso à igreja, ou deixavam de ir devido ao intenso frio causado pelo inverno, que as obrigava a permanecer no comodismo de suas casas. Desse modo Nicolau aconselhava-os levarem pequenos presentes para incentivá-los, e tirar proveito dessa oportunidade para explicar sobre Jesus Cristo, e o que ele havia feito pela humanidade. Então os padres levavam consigo um saco cheio de presentes, alcançavam as crianças com auxílio de trenóis, os quais eram arrastados não por renas, mas por cães ou cavalos. As crianças então formulavam em suas imaginações a ideia de que somente um padre, em outras palavras um pai, sobrevoasse em um trenó, distribuindo presentes para as demais crianças em uma única noite. Após a morte de São Nicolau, passado algum tempo, o protestantismo tentou banir o seu culto no século XVI, em diversas partes do norte da Europa. No entanto, isso não impediu alguns protestantes dos Países Baixos manterem a tradição de Sint Nicolás, ou Sinterklaas como era conhecido o santo em Flamengo. O culto de Sinterklaas foi levado pelos holandeses durante a imigração para a América, onde havia sido fundada a Nova Amsterdã no século XVII, que mais tarde foi renomeada Nova York em 1664. O costume holandês, em poucas décadas, de celebrar Sinterklaas, alastrou-se entre os colonos ingleses, que o chamavam Sinterklaas. São Nicolau, Sinterklaas ou Sinterklaas, tornou-se portanto Papai Noel, termo esse originário do francês Noël que significa Natal. Foi Clement Clark Moore, professor de literatura grega, de um seminário protestante em Nova York, o responsável por fortificar a lenda do Papai Noel, com o poema chamado Uma Visita de São Nicolau, do qual escreveu em 1822. O poema de Moore apresentava São Nicolau totalmente descaracterizado, era mais gordo, sem báculo, utilizava um gorro ao invés da mitra episcopal. O moderno Papai Noel não punia mais nenhuma criança desobediente, ao invés disso distribuía doces, presentes a todas elas. Desse modo, desaparecia o bispo Nicolau. Por fim, a última característica inclusa na figura do Papai Noel foram em seus trajes vestimentas vermelhas, contornadas com peles brancas, além do uso de um largo cinto de couro, visual feito pelo cartunista Thomas Nast em 1886. Além disso, foi fornecido ao personagem um novo e definitivo visual em 1931, pela Coca-Cola, a qual para conseguir elaborar contratou o ilustrador americano Adlon Sundon, que por sua vez desenhou para ser utilizado na campanha da empresa para o Natal naquele ano. O motivo era unicamente incentivar o consumo da bebida no inverno. Desde 1920 a empresa fazia o uso da imagem do Papai Noel para promover o refrigerante. Por cerca de 30 anos, a Coca-Cola continuou usando os desenhos, os quais Sundlon refazia, mantendo sempre nos desenhos a mesma aparência, cujos aspectos mantinham um velho com bochechas coradas, um sorriso jovial, barba volumosa e sedosa. Desse modo se concretizou a imagem do Papai Noel conhecida atualmente. Papai Noel, inicialmente um personagem real, por haver sido uma retratação de São Nicolau surgido da Turquia, tornou-se imaginário, e já protestantizado passou a vir do Polo Norte. Totalmente modificado e adaptado para satisfazer a atual sociedade ateia e consumista, o Papai Noel norte-americano foi pouco a pouco substituindo e tomando o posto do doce menino Jesus no período do Natal. Deixando de ser, portanto, o personagem do qual inicialmente se originou, tornou-se um intruso pagão, obscurecido, sem identidade católica, assim como outrora outras criações estranhas e absurdas, utilizadas para indicarem a festa natalina, descristianizada, perdendo seu real significado. Não somente o Natal, outras festas litúrgicas também sofreram modificações,
Essas substituições de festas cristãs feitas por comemorações pagãs, longe de serem edificantes ou inofensivas, contribuiu e possibilitou diretamente em perdas e danos à fé. Fato comprovado, isso se foi notado durante a retirada do sacrário do altar, sendo levado e esquecido em um canto solitário ou alguma sala oculta inacessível, distante das vistas e presença dos fiéis, o que possibilitou na sociedade a descrença. Algo do qual não aconteceu muito diferente, durante a chegada de Nossa Senhora e São José à noite em Belém, não encontraram nenhuma hospedaria e foram então alojados em um estábulo. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação. No ano de 2007.